Amém. Glória a Deus. Êxodo 14, a partir do versículo 15, eu leio 15 e os irmãos do 16, e nós vamos ler até o 20, até o 25. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental que toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Peça que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração de maneira poderosa, extraordinária, sobrenatural. Pai querido, Pai amado, nós apresentamos a nossa vida, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Jesus, que nessa noite, Senhor, Tu possas ser, ó Deus amado, ter liberdade no nosso meio, ó Deus, de falar ao nosso coração, de remover, Senhor Deus amado, as arestas, de trazer revelação ao nosso coração, de derrubar os muros, Senhor Deus, da incredulidade, de derrubar os muros, ó Deus amado, das coisas que não pertencem ao Senhor, ó Deus, e que a Tua palavra, Senhor Deus amado, seja eficaz, ó Deus amado, no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse episódio talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia no mundo inteiro. A travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho aos pés secos. Fizeram filmes, músicas, filmes inclusive seculares a respeito dessa travessia, porque foi um dos fatos mais extraordinários que aconteceram na história até hoje. Um dos milagres mais grandiosos que Deus fez. Mas na verdade eu gostaria de falar as coisas que aconteceram um pouco antes dessa grande maravilha que Deus fez.
para nós entendermos o que antecede as grandes vitórias de Deus na nossa vida. O que vem antes? O que vem antes das grandes vitórias de Deus na nossa vida? Dos grandes milagres, das grandes maravilhas que Deus faz, o que acontece antes? Em primeiro lugar, acho que o mais óbvio é que o povo, eles estavam debaixo de uma palavra de Deus. Debaixo de uma palavra de Deus. Um período antes, lá no capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia fala que Deus chamou a Moisés. Deus falou com Moisés no meio daquela sarça ardente, e naquele dia Deus estava levantando Moisés como um libertador do povo. Deus estava levantando Moisés para este dia. Mas esse povo já tinha uma promessa de ser liberto do Egito há mais de 430 anos atrás, muito mais do que isso. Na verdade, antes desse povo se tornar um povo grande, Deus já havia falado que eles seriam peregrinos numa terra estranha, que eles seriam escravos na terra do Egito, mas um dia Deus os libertaria daquele jugo, os libertaria daquela escravidão. Então, antes desse grande milagre, eles estavam debaixo de uma palavra de Deus. E o texto começa dizendo assim, olha, disse o Senhor a Moisés. Por quê? Disse o Senhor, porque havia uma palavra de Deus. Agora, irmãos, se você quer viver debaixo de uma palavra de Deus, a gente tem que entender uma coisa. A palavra de Deus, ela sempre vai contradizer a lógica. A palavra de Deus, ela não é uma sabedoria humana, uma filosofia. E, na verdade, quando você está debaixo de uma palavra de Deus, inclusive até coisas esdrúxulas que Deus pode ou não mandar você fazer, o que a gente precisa fazer é andar debaixo da palavra, por mais estranha que ela possa parecer. Porque se você vê as coisas que aconteceram aqui, poucos dias antes, algumas semanas antes, Deus falou para Moisés, disse, Moisés, agora você vai lá diante de Faraó, e você vai falar que esse povo vai ser libertado, vai ser liberto. E Moisés ouviu muito bem essas palavras aí, exatamente aquilo que Deus disse a Moisés. Moisés falou para o povo, olha, Deus vai nos libertar. Deus vai nos tirar do Egito com mão forte, com mão poderosa. E o povo explodiu em festa, por causa das palavras que Deus falou, através de Moisés. E Moisés foi diante de Faraó, antes das pragas, está lá no capítulo 4 e 5 de Êxodo. Deus foi diante de Faraó, e Moisés repetiu exatamente as palavras que Deus tinha dito a ele. Moisés fez exatamente o que Deus tinha mandado ele fazer, mas não aconteceu nada, o povo não foi liberto imediatamente. Muito pelo contrário, a situação inclusive piorou, porque Faraó mandou que a carga, o período de trabalho sobre os escravos dobrasse. Então a situação piorou depois daquilo que Moisés falou, daquilo que ele fez. Ou seja, você estando debaixo de uma palavra de Deus, às vezes parece inclusive que as coisas saem do controle, parece que as coisas não estão dando certo. Mas, meu querido irmão, por mais estranha que seja a situação, se você está debaixo de uma palavra de Deus, se você está sendo fiel àquilo que Deus falou, você pode esperar com paciência e com fé, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Você crê nisso, meu querido irmão? Cadê o povo que fala aleluia, não veio hoje? Glória a Deus! Você se lembra de Pedro? Pedro estava lá naquele barco e Jesus da praia gritou para ele, olha, joga a rede para tal lado. E Pedro falou assim, Senhor, mas nós estamos tentando pescar a noite inteira e a gente não pescou nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Sobre a tua palavra eu vou dar passos, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou andar, eu vou obedecer, eu vou crer, eu vou permanecer, e eu vou esperar que um dia o meu milagre vai chegar.
meu querido irmão, o que acontece antes dos grandes milagres de Deus? Você precisa estar debaixo da obediência, debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra de Deus. Em segundo lugar, o que antecede os grandes milagres de Deus? O tempo de Deus, obviamente. O tempo de Deus. Nós lemos aqui, olha, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Nesse dia, aliás, nessa madrugada, nessa noite, esse povo ia viver esse grande milagre da abertura do mar. Porém, eles esperaram esse milagre acontecer por muitos anos. Eu já disse aqui, eles foram escravos no Egito por 430 anos. 430 anos. E diz lá em Êxodo capítulo 3, que esse povo, debaixo dessa escravidão, eles clamavam ao Senhor. E o texto diz bem assim, que Deus viu, Deus ouviu a aflição do povo e Deus desceu naquele lugar. Mas não foi no tempo do povo, não foi no momento em que eles esperavam, não foi no dia em que eles marcaram, foi no relógio de Deus, no tempo de Deus. Diz lá o Salmo 40, às vezes alguém me recita aqui, né? Eu esperei, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu esperei, eu preciso aguardar o tempo de Deus, porque Deus não se atrasa, meu querido irmão. Mas Deus também, Ele não se adianta. Deus não faz nada nem antes da hora, nem nada atrasado. Deus faz no tempo certo. Talvez você está esperando alguma coisa, algum milagre, algum livramento, alguma coisa acontecer, alguma coisa grandiosa, poderosa acontecer na sua vida. Mas, meu irmão, nada melhor para trabalhar na vida de uma pessoa do que o tempo. O tempo nos amadurece, o tempo muda a nossa forma de pensar. Às vezes a gente se converte lá com 16, 17 anos, você cresce na igreja, e às vezes a gente faz até a coisa certa, mas de forma tão imatura, de forma tão assim, inclusive às vezes até inocente, até sem noção das coisas, mas o tempo nos amadurece. O tempo nos endurece, nos dá mais rigidez para suportar as pancadas dessa vida, as lutas, as tribulações. Agora, o tempo tem uma característica assim muito especial, que é trabalhar no nosso caráter. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes você recebe algo de Deus, e talvez você não tenha maturidade para lidar com a bênção que Deus está entregando nas suas mãos. O livro de Provérbios vai dizer o seguinte, que a herança adquirida às pressas, no final ela não será abençoada. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele recebeu demais, mas ele não tinha maturidade, ele não tinha caráter para lidar com aquilo dali. E o tempo, meu querido irmão, o tempo nos amadurece. O tempo trabalha no nosso caráter. O tempo trabalha nas nossas mais íntimas situações aqui dentro. O tempo trabalha, o tempo nos forja. Eu gosto de ler aquele texto lá da mulher adúltera, quando ela é levada diante de Jesus. E todo mundo sabe a história aí. Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz assim, uma coisa muito interessante, que ninguém atirou pedra, mas as pessoas foram saindo, dos mais velhos para os mais jovens. Ou seja, os mais velhos foram se retirando primeiro, aqueles mais experientes, que já tinham vivido muito, já tinham passado por essa experiência do tempo. Ou seja, talvez eles olharam aquela situação, eles viram, poxa, eu já errei tanto na minha vida, eu estou maduro o suficiente para saber que essa mulher pecou, mas eu também pequei, e eu sou falho, eu tenho erros na minha vida. Isso é o tempo, irmãos. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
O que acontece antes das grandes bênçãos de Deus? Você precisa ter fé, você precisa crer. Se você tem uma palavra de Deus, se você está no tempo de Deus, obviamente que você crê, que você tem fé. Mas, meu querido irmão, quando o tempo vai passando, às vezes a nossa fé vai esmanecendo, né? Vai murchando. Às vezes a nossa fé vai se abalando. Meu querido irmão, sabe o que você precisa fazer? Quando você começar a duvidar no seu coração, você precisa voltar lá naquilo que Deus falou para você. Você precisa ir lá de novo, ler de novo, lembrar da promessa de Deus, trazer no seu coração para fortalecer a sua fé. O pessoal estava falando aqui da intercessão outro dia também, né? Que Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus. Você precisa engrandecer a Deus. Quando a sua fé estiver murchando, você precisa engrandecer a Deus, crendo que o seu milagre está chegando. É isso que a gente tem que fazer, porque olha, eu tenho experiência para falar para você. Às vezes a nossa fé é abalada mesmo, irmãos. Às vezes é como um muro que ele vai se rachando, vai trincando. Sabe quando tem um terremoto que a terra treme e o muro vai rachando? Às vezes a nossa fé vai rachando. E você precisa voltar lá naquilo que Deus falou para você, meu querido irmão, e se fortalecer, dando glórias a Deus, dando glórias a Deus. Agora, meu querido irmão, algumas coisas que você não pode deixar de entender, inclusive está aqui no texto, deixa eu continuar lendo o texto aqui. Nos versículos 19, abre aí, leia, coloca aqui o versículo 19 aqui, coloca por favor. Eu gostaria que você lesse comigo, leia aí bem forte. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia detrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Irmãos, olha, o que antecede os grandes sinais, os grandes milagres de Deus na nossa vida? Você está aqui? Presta atenção nisso daqui. Sempre haverá uma guerra espiritual. Eu acredito que nem todos viram esse anjo de Deus. O anjo de Deus estava lá. Era uma guerra espiritual que estava acontecendo. E de repente, meu querido irmão, você está para viver algo grande de Deus na sua vida, e você ainda não tomou a dimensão da guerra espiritual que está acontecendo. E de repente você está um soldado distraído, e um soldado distraído leva o que? Chumbo na cabeça. Tem uma cena lá naquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Eles estão lá no campo de batalha, os soldados que vão resgatar o Ryan. E aí, de repente, é uma cena assim, muito rápida. Um dos soldados, ele estava na trincheira, estava escondido. De repente, ele tira o capacete. E na hora que ele tira o capacete, pá! Um tiro na cabeça. Porque o soldado estava distraído. Meu querido, Deus está para fazer algo grande na sua vida. Existe uma guerra espiritual acontecendo. Os anjos estão se posicionando. Os anjos estão com as suas espadas nas mãos. E você não pode estar distraído. Quando Jacó, lembra de Jacó? Jacó estava lá, antes dele passar pelo val, né, o val do Jaboque. A Bíblia fala que ele fez passar suas coisas, né, a sua esposa, seus filhos, suas coisas, os animais que estavam com ele, e ele ficou sozinho, e lutava com ele um anjo, e lutou durante toda a noite. Foi uma guerra, mas antes disso ele viu lá Manaim, os exércitos do céu, os exércitos celestiais reunidos num lugar. A Bíblia fala que ele chamou aquele lugar de Manaim, que ele viu os céus abertos e os anjos estavam ali.
Por que os anjos estavam ali? Porque ele estava para ser transformado, ele ia deixar de ser Jacó, ia passar a se chamar Israel. Algo grande de Deus estava para acontecer na vida dele. E antes desse episódio acontecer, ele viu lá aquele exército de anjos, Manaim. O que era aquilo? Uma guerra espiritual, meu querido irmão. Deus dando livramento a ele. E Deus fazendo coisas no mundo espiritual, porque antes do seu milagre chegar no natural, ele precisa acontecer no sobrenatural. Você crê nisso daí? É lá no sobrenatural que você precisa vencer essa batalha. É lá no sobrenatural que você precisa lutar. Você se lembra, eu falei semana passada, antes do povo de Israel rodear a cidade de Jericó, o anjo de Deus se apresentou lá para Josué, e o anjo não veio para brincar, que Josué sacou a espada e falou para ele, falou para o anjo: tu és por nós ou contra nós? E o anjo respondeu: eu sou o príncipe do exército de Deus, o Senhor, e eu vim para lutar. Meu querido, existe uma guerra espiritual, mas nessa guerra o Senhor peleja por ti. O Senhor é o anjo que está na sua frente, à sua direita, à sua esquerda e detrás de ti. Ele é o anjo. O texto diz assim: o anjo de Deus, o anjo de Deus. Esse anjo era Jesus, meu querido irmão. É Ele que luta as nossas pelejas, é Ele que luta as nossas guerras. Não se distraia. Não fica voando, não fica aí distraído, porque sua bênção passa e você nem viu o que aconteceu. É como aquela pessoa que está distraída na rua e de repente ela tem o celular roubado. Quando ela vai fazer o boletim de ocorrência, ela fala para o policial: policial, eu nem vi quando o ladrão chegou. Por que não viu? Porque estava distraída, estava desatento, estava voando, estava pensando sei lá onde. Meu querido irmão, nós estamos numa batalha. O anjo do Senhor está se posicionando e você precisa se posicionar também. Agora Deus convocou esse povo aqui a fazer algumas coisas antes. Abre aí, volta lá em Êxodo capítulo 12, versículos 22 e 23. Êxodo 12, 22 e 23. Diz assim: então, tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Se você ler o texto com mais cuidado, você vai entender que foi isso. Isso aqui foi a instituição da Páscoa. Isso aconteceu antes desse povo ser liberto. O que antecede as grandes vitórias que Deus tem para a sua vida? Deus chamou esse povo aqui a matar um animal, a derramar o sangue do animal, pegar o sangue do animal e passar nos umbrais, nos umbrais das portas. Deus chamou esse povo a fazer um sacrifício, a fazer um concerto, a limpar a sua vida. Deus chamou esse povo a um arrependimento. O que acontece antes das grandes bênçãos de Deus na nossa vida? Deus nos chama a fazer um concerto. Aí de repente você pode pensar assim: meu Deus do céu, está demorando tanto. Por que meu milagre não está acontecendo? Por que eu não recebi a resposta do Senhor ainda? Porque Deus, você está aqui, meu querido irmão? Deus está nos chamando a fazer um concerto. Esse povo teve que fazer um sacrifício. Estava lembrando, na verdade Deus estava ensinando que um dia um animal inocente
iria sacrificar, iria morrer por causa do pecado deles. E Deus instituiu a Páscoa a partir desse texto. E a Páscoa fala disso, de um conserto, de uma chamada ao arrependimento, de uma chamada a uma mudança de vida. O que antecede as grandes bênçãos de Deus? Uma chamada ao conserto, meu querido irmão. Deus está nos chamando a consertar. De repente o nosso altar do relacionamento com Ele está quebrado, e ele precisa ser reparado. De repente o nosso altar de relacionamento com o nosso irmão está quebrado. O que você precisa reparar? O que você precisa consertar? O que você precisa consertar hoje? Talvez você precise reparar o seu relacionamento conjugal. Talvez você precise reparar o seu relacionamento com seus filhos. Talvez você precise reparar o seu relacionamento com seu irmão. Não sei, mas a Bíblia fala, né? Quando tiveres algo para oferecer no altar, e você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta. Você está aqui, meu querido irmão? Vai primeiro se reconciliar com ele, e aí depois você apresenta a sua oferta. O que acontece antes das grandes bênçãos de Deus na nossa vida? Uma chamada ao conserto, uma chamada ao sacrifício. Esse povo tinha que sacrificar um animal, eles tiveram que matar um animal. E é interessante o texto da Páscoa, que o animal ele ficava lá, ele era especial, era o cordeiro de 1 ano, sem defeito. Ele ficava 4 dias andando pela casa. Se você põe um cachorrinho 4 dias dentro da sua casa, no primeiro dia você vai dar um nome para ele. Ficava aquele cabritinho, pulava no sofá, pulava lá, o povo, daqui a pouco tinha que sacrificar o bicho. Sabe o que Deus está falando, meu querido irmão? O que antecede antes das grandes bênçãos de Deus na nossa vida? Sacrifício. Mas que sacrifício, pastor? Todo domingo o senhor vem falar aqui da graça. Sacrifício, irmão. Você se derramar diante de Deus. É uma entrega. Nós cantamos hoje aqui, né? É a minha entrega, eis a minha entrega. Eu vim trazer meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega. É entrega. O que é sacrifício? É entregar a sua vida. É se derramar diante de Deus. Meu querido irmão, como nós esquecemos o poder de uma entrega verdadeira, sem reservas para Deus. Fala: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, não importa o que aconteça, a minha vida está nas tuas mãos, o Senhor é o dono da minha vida. Você entrega, meu irmão, você entrega. Sabe, entrega, sacrifício, envolve choro diante de Deus, envolve o derramamento diante de Deus. Falei na quarta-feira, Paulo, ele escreveu o seguinte: olha, eu já estou sendo derramado como libação diante de Deus. Libação é um tipo de oferta. Eu ofereci a minha vida inteira diante de Deus. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Ele é um dos poucos crentes que pode chegar no final da vida e falar: eu entreguei toda a minha vida para o Senhor, a minha vida é dele. O que antecede as grandes bênçãos de Deus na minha vida e na sua vida? Entrega, sacrifício. Deus chamou esse povo a fazer um sacrifício, a derramar a vida deles diante de Deus. Talvez o que está faltando na sua vida hoje é isso, é você entregar completamente. Deus não quer só o seu braço, meu irmão. Deus não quer só a sua voz, não. Deus não quer só uma parte sua. Deus quer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Deus quer tudo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele anseia por nós com ciúmes. Deus tem ciúmes, o Espírito Santo tem ciúmes de você. Por quê? Porque ele quer tudo. E às vezes a gente entrega muito pouco para Deus. A verdade é essa, às vezes a gente entrega pouco. A gente entrega uma noite de domingo, uma noite de quarta, talvez alguns minutos durante a semana,
alguns minutos de leitura, alguns minutos de oração. Deus quer a sua vida toda, meu querido irmão. O que antecede os grandes milagres de Deus na nossa vida? Observe os sinais. Observe os sinais. Você está cansado? Não, né? Mesmo se você estiver cansado, hoje é hoje. Hoje eu vou... Oxi, tá certo isso? Desligou o telefone. É para mim não saber a hora. Olha para você ver. Providência, o relógio parou e o celular nem ligou. Olha aí, ó. Observe os sinais. Olha só. O que antecede os grandes milagres de Deus na sua vida? Você precisa observar os sinais. Esteja de olho nos sinais. O que são os sinais? É o lampejo de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Que foram os sinais aqui, irmãos? Deus falou: Moisés, você vai libertar esse povo. Vai lá e fala para Faraó. Fala para o povo. Estava todo mundo na expectativa que Deus ia fazer algo grande. E de repente Deus começa a mostrar que Ele ia fazer mesmo. Primeiro, mandou uma praga. A primeira praga do Egito lá. Fere as águas vão se tornar em sangue. A primeira. Depois dessas vieram 10 sinais. 10 sinais. Você imagina a rádio no Egito dando as notícias. Hoje as águas se tornaram em sangue. E o povo ouvindo aquilo e pensando: o que vai vir depois disso daí? Eram sinais. A própria abertura do mar, irmãos, a própria abertura do mar foi um sinal. Não foi o grande milagre. Foi um sinal. Você precisa observar os sinais. Porque Deus vai falando com você. Deus vai revelando. Mas os sinais são só lampejos. São só lampejos. Você não precisa ficar correndo atrás de mais palavra de Deus. Você não precisa. Você não precisa ficar correndo atrás de sinais. Porque Deus mesmo vai mandar sinais. Porque Ele me conhece e te conhece também. Deus já tinha dado a palavra. E Deus começou a dar sinais. Olha, primeira praga, segunda praga, terceira praga. E o povo foi fortalecendo a fé deles. Agora na prática, o que acontece com a gente? Deus te dá uma palavra. E você vibra com aquilo. Recebe a palavra de Deus. Deus me deu uma palavra. E se Deus falou, Deus vai cumprir. Aí você começa a passar pelo teste do tempo. E às vezes sua fé vai vacilando. E você se fortalece na fé. Mas aí você começa a correr atrás de profeta, correr atrás de palavra, e falar, e não sei o que tem. E entra para o quarto: Deus, me dá mais uma palavra, Senhor. Deus, fala comigo, Jesus. Será que o Senhor falou mesmo aquele dia? Será que não foi coisa da sua cabeça? Aí Deus vem e fala o que falou para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Manda esse povo marchar, porque eu já dei palavra para você, eu já dei sinais para o que você está fazendo aqui orando ainda? Aí você vai lá: Deus, corre atrás do profeta, aí ouve um negócio que não é de Deus, e aí faz as coisas tudo errado, atropela as coisas. Meu querido irmão, creia. Em primeiro lugar, olha só, você está aqui, presta atenção nisso. Deus falou com você, eu tenho muita convicção disso. Deus fala comigo, Deus fala com o seu povo. Deus fala até com um não crente. Deus fala. E se você não tem algo de Deus, peça a Deus. Se você não tem uma palavra de Deus, peça a Deus, que Ele vai te dar. Ele vai dar a você. Porque Deus fala de várias maneiras, mas vamos partir do princípio que você tem uma promessa de Deus na sua vida. Você já tem a palavra. Falei outro dia com um irmão, na quarta-feira, ele falou: Deus me deu a palavra. Então você já tem a palavra de Deus para você. A partir daí, Deus vai te dar lampejos, sinais
de que aquilo ali vai acontecer. Você não precisa correr atrás disso. Você viu algum momento Moisés pedindo praga? Senhor, manda uma praga de rato hoje para mostrar para Faraó. Ele não precisou falar isso. Senhor, fera, não, foi Deus que fez isso daqui. Então Deus, ele te dá uma palavra e Deus te dá sinais, lampejos. Agora a gente pega na prática e esses sinais, às vezes você torna ele maior do que a própria bênção. Porque fizeram um filme aqui da abertura do mar. A gente canta, nós cantamos sobre a abertura do mar. E a abertura do mar foi só mais um sinal. Sabe qual foi o verdadeiro milagre, irmão? O problema de Deus não é abrir o mar. O problema de Deus, o grande problema que Deus tem nas mãos é libertar o povo. E o grande milagre que aconteceu aqui foi que esse povo dormiu escravo e acordou liberto no outro dia. Do outro lado do mar, Deus liberta pessoas. E esse é o grande sinal. O sinal é que um dia ele era cego, no outro dia ele estava vendo, estava enxergando. O sinal é que um dia ele estava escravo do pecado, sendo castigado do pecado, e no outro dia ele acordou liberto. O sinal é que José um dia ele estava dentro daquela prisão, e no outro dia ele acordou no palácio do rei, liberto. Esse é o grande sinal. Não é o físico, é o que Deus vai fazer na sua vida, meu querido irmão. É a libertação que Deus vai trazer dentro de você. Esse é o grande sinal, a grande maravilha que Deus faz. Porque o natural, honestamente, não é problema para Deus. As leis físicas estão debaixo da palavra de Deus. As leis físicas, a gravidade, o ar, o tempo, está tudo debaixo da palavra de Deus. Uma palavra, Deus muda isso daí. Agora, libertar o homem, aí é um problema. Porque exige isso que eu falei para vocês, ela entrega, rendição, sacrifício, decisão. É falar como o filho pródigo disse: eu voltarei para o meu pai. É isso, esse é o grande milagre, o grande milagre. Você se lembra lá de Elias? Ele falou o sinal da chuva, né? Aliás, o milagre da chuva. 3 anos sem chover, 3 anos e meio de fome, do povo passando fome, necessidade. E ele orou, e olha só aqui, ele que deu a palavra. Ele falou: olha, sobre a minha palavra não vai chover, o céu vai fechar. Depois de 3 anos e meio, quais foram os sinais? Manda o moço do profeta lá, o moço foi lá: o que você está vendo? Eu estou vendo uma nuvenzinha bem pequena. Estou vendo uma nuvem, um sinal. O sinal é pequeno, irmãos. A abertura do mar é uma coisa pequena, apesar de ter sido grandiosa aos olhos, para Deus foi muito pequeno. Manda o profeta lá, o moço do profeta de novo: o que você vê? Agora eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, já cresceu a nuvem. Passa um pouco, outro sinal, passa um pouquinho, o que você está vendo? Agora as nuvens estão carregadas. Outro sinal. O sinal é só para fortalecer a minha e a sua fé, meu querido irmão. Agora, quando veio a chuva foi muito maior do que qualquer sinal. Porque você vibra com os sinais, e você tem que vibrar mesmo, mas ele nunca vai ser maior do que aquilo que Deus está preparando para a sua vida, meu querido irmão. Grande, poderoso, um mar aberto diante de você, para você passar com os pés secos, sem impedimentos, um caminho aplanado. É isso que Deus tem para a sua vida. O que vem antes das grandes bênçãos, dos grandes milagres de Deus na nossa vida? Tempo de tribulação e de adversidade. Não tem moleza. A vida do crente, irmãos, é aquilo, às vezes a Milene fala, não é todo mundo que é para ser crente, não. Porque nem todo mundo vai aguentar um negócio desse.
Porque é luta em cima de luta, tribulação em cima de tribulação, o cara não tem descanso. Você já viu aquele ditado? Nem sei se eu posso falar isso daqui. O pobre quando descansa e carrega pedra. É o crente. O crente quando tem bonança é 2 minutos, depois vem a tempestade. Tempo de tribulação e de adversidade. O que vem antes da grande bênção de Deus nas nossas vidas? Agora eu tenho uma palavra para você. O que eu falei agora foi brincadeira, mas olha só. O salmista vai dizer o seguinte: que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro, o tempo de angústia, o tempo de choro, de tribulação, de sofrimento, ele tem limite. Nenhuma dor é para sempre. Nenhum tempo de adversidade é para sempre. Mas a alegria vem, mas não tem limite para a alegria. Não tem limite para a bênção de Deus. A Bíblia fala que Deus não dá o seu espírito por medida, não tem limite. Quando Deus abençoa a vida de uma pessoa, não tem limite, meu querido. E às vezes a gente vive uma vida realmente difícil, um tempo de tribulação, de angústia, de choro. Mas vai passar, meu querido irmão. Creia nisso que eu estou falando, vai passar. O povo que dá glória a Deus veio hoje, vai passar, vai passar, vai passar. Isso que você está vivendo hoje vai passar e você vai viver um tempo maravilhoso na sua vida, meu querido irmão. Um tempo de libertação, um tempo de alegria, um tempo de refrigério. Porque Deus é fiel, Deus é fiel. Agora, o que antecede, já vou caminhar para o encerramento. O que antecede as grandes bênçãos de Deus na nossa vida, meu querido irmão? Às vezes, tropeços. Alguns, inclusive, ficam pelo caminho. Mas Deus levanta, sabe, aqueles que se perdem pelo caminho. E as promessas de Deus, elas jamais elas falham. Ainda que durante a sua caminhada, você tenha tropeçado. E eu quero falar para você, olha, nunca perca. 1 Coríntios 13 vai falar lá no finalzinho do capítulo, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Não perca a fé. Não perca a esperança. Não vacile. Lá em Filipenses, Colossenses vai dizer 1:21. Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória. Meu querido irmão, sabe, às vezes tem uma coisa extraordinária. Se esse povo aqui soubesse o que iria acontecer. A Bíblia fala que Deus falou, vai lá Moisés, estende o cajado. Ele estendeu o cajado. Teve uma mudança de atmosfera naquele lugar. O clima mudou, porque a Bíblia fala que durante toda aquela noite um forte vento oriental soprou. Um forte vento durante toda a noite. Às vezes você pensa que o mar se abriu de repente, não, durante toda a noite aquele forte vento. Houve uma mudança de atmosfera, uma mudança de clima. Quando Deus está para fazer algo poderoso na sua vida, há uma mudança na atmosfera, no clima, as coisas ficam diferentes. Você sente no ar que alguma coisa está se movimentando, que Deus está fazendo alguma coisa. Você sente, você percebe. De repente você chega no culto, você vai para a sala da intercessão, as coisas estão se movendo.
Você põe o pé ali, às vezes as crianças estão correndo e o pessoal ensaiando aqui, mas você sabe naquele dia Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Talvez você chega do seu trabalho na sua casa e você não quer nem jantar, você não quer nem comer nada, você quer ir para o seu quarto, porque você sabe que Deus está fazendo algo naquele dia, porque a atmosfera muda. Um forte vento soprou durante toda aquela noite. Eu creio, meu querido irmão, que hoje Deus há de fazer algo poderoso na minha e na sua vida, porque o ambiente, a atmosfera já mudou neste lugar. E eu declaro isso sobre a sua vida: um tempo diferente, um tempo novo, uma atmosfera nova na sua vida, na sua casa, na sua família. Que sopre um forte vento e leve toda a sujeira, leve toda a bagunça, leve todo o enrosco da sua vida, meu querido irmão. Durante toda aquela noite, um forte vento foi soprando. E foi soprando, e o povo estava dormindo, estava cochilando de madrugada. O povo ficou em pé e o mar, o caminho estava aberto, estava livre, estava limpo. De uma hora para outra, eu ouvi uma frase, alguns meses atrás, eu trouxe ela para o meu coração. Demora muito tempo para Deus fazer alguma coisa de repente na sua vida. Demorou muitos anos, mas numa noite, Deus mudou tudo na história daquele povo. O mar estava aberto, o caminho estava aberto, era só passar, era só atravessar, era só dar um passo, porque estava tudo aberto. Eu declaro isso sobre a sua vida, meu querido irmão, um tempo novo, um tempo de refrigério, um caminho aberto sobre a sua vida. Sabe que as coisas que estão travadas na sua vida, numa noite, elas possam se desenrolar. A Bíblia fala assim, que Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. De repente você está desanimado, eu declaro um tempo de um novo ânimo na sua vida, um sopro de Deus, um ânimo de Deus na sua vida, meu querido irmão. Vamos ficar de pé. De repente você está cansado de esperar. Você só vive luta e tribulação dentro da sua casa, no seu trabalho, perseguição de todos os lados. Chegou o tempo, meu querido irmão, da libertação dessa escravidão. Sabe, a bota do soldado egípcio vai sair do seu pescoço, meu querido irmão. Um tempo de libertação na sua vida, um tempo de refrigério, um tempo de mudança, um tempo diferente. Um tempo de Deus na sua vida. Chega desse tempo só luta atrás de luta, só derrota atrás de derrota, e você às vezes está quase perdendo a esperança. Cristo é a nossa esperança, a esperança da glória. Você está cansado de esperar, meu querido irmão? Olha, aguenta só mais um pouquinho. Fica firme só mais um pouquinho. Espera com paciência no Senhor. Ele vai ouvir, Ele já ouviu o seu clamor. Ele ouviu, Ele viu e Ele desceu para acudir, para salvar esse povo. Feche seus olhos. Que venha um tempo maravilhoso de Deus na sua vida, meu querido irmão. A Bíblia fala que quando esse povo atravessou, as pessoas pegaram seus tambores, elas cantaram hinos, elas dançaram na presença de Deus, porque elas estavam alegres, estavam como quem sonha, elas estavam lá sem saber o que tinha acontecido por causa do grande milagre que Deus tinha feito naquela noite. Hoje você pode dormir e amanhã você acordar e o seu caminho está aberto. Deus de glória, vai colocando sua vida diante de Deus,
Vai se apresentando diante de Deus e vai declarando na sua vida: Pai, eu quero um tempo novo, eu quero um tempo de libertação, eu quero um tempo de refrigério, eu quero, Senhor Deus amado, um tempo de bênção na minha vida. Se não chegou o tempo ainda, eu quero aguardar com paciência, mas eu creio que o Senhor está para fazer algo diferente, algo novo. Eu estou sentindo o vento de Deus soprando na minha vida, e eu creio que chegou o tempo de eu viver as promessas que o Senhor fez há anos atrás na minha vida, Senhor. E eu quero ser fiel, eu quero, Senhor Deus, responder, ó Deus, o chamado, a esse chamado de sacrifício, de arrependimento e de conserto, Deus. Vai colocando sua vida diante de Deus, meu querido irmão. Se apresente diante de Deus, meu querido.